Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor e especialista em NR10, e para o vídeo de hoje eu trouxe esse tema, NR01, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Esse é o segundo vídeo da série, né? Nós já conversamos semana passada, já postei semana passada, um vídeo a parte 1, e essa vai ser a parte 2. Já adianto que nós não temos aqui a oportunidade de esgotar essa norma, que é muito importante, porque ela afeta todas as normas regulamentadoras, né? E por conta da NR1, né, todas as normas estão passando por revisões para se harmonizar com a NR01, né? E o que nós vamos ver aqui nesse encontro é o título 1.5, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, né? O assunto, digamos, novidade, né? Uma das novidades traga pela NR01, né? E nós vamos ver o item 1.5.4 e os seus subitens, que é o processo de identificação de perigo e avaliação de riscos ocupacionais, levantamento preliminar de riscos, identificação dos perigos, a avaliação de riscos ocupacionais, que cai aí também a classificação de riscos ocupacionais. O controle de risco nós veremos aí em outra oportunidade. Então vamos ver, né, o que é o levantamento preliminar de perigo, que está no 1542. 1542. Bem, deve ser realizado o levantamento preliminar de perigo, né? Antes do início de funcionamento. Eu estou com uma firma nova, uma instalação nova, né? Para as atividades existentes, né? Então, o nosso trabalho de hoje, né? Fazemos o levantamento preliminar de perigo e também nas mudanças de trabalho, né? Quando houver mudança de trabalho, alteração do trabalho, inclusão de novos equipamentos, claro, levantamento preliminar de perigo, tá? Esse texto em itálico eu tirei do texto da NR01, claro, né, me dando a liberdade aí de cortar termos, né, de simplificar alguma leitura, algum texto, tá? Para facilitar aqui o nosso foco aqui do vídeo. E claro, por favor, né, conheça a NR01, vá lá ler, conhecer, né, em todos os seus detalhes, tá? No 15421 está falando o seguinte: qual que é o objetivo desse levantamento, né? Eliminar o perigo possível de ser eliminado, né? E os perigos não possíveis de ser eliminados, né? Aí passa-se, é um assunto, é um input, né? É uma entrada para os trabalhos que virão a seguir, né? Que é a identificação do perigo e a posterior avaliação dos riscos ocupacionais, tá? Bem, isto é tudo que a NR01 diz sobre levantamento preliminar de perigos, tá ok? Então, claro, ela deixa, né, a nós, deixa a organização, deixa aos colaboradores da organização, né, a tarefa, a missão de formatar aí no sentido amplo, né, decidir qual que vai ser a técnica, como que vai ser usado, como que vai ser registrado, né, o levantamento preliminar do perigo, tá? E isso existirá em todos os itens da NR01, né? Como existe também nas NR10, né? Isso sempre existirá nos documentos de gestão, né? Nós estamos falando de gestão, e também nos documentos que é aplicável em instalações tão diversas, né? Em atividades tão diversas, né? Em situações de trabalho tão diversas como existe a nível nacional no Brasil, né? Então, a norma 01, ela dá as orientações gerais, o que nós temos que providenciar, como providenciar e qual que vai ser o formato dele em campo. Isso cabe a nós que estamos em campo decidir, né? Então, se você estava aqui na esperança de falar, deixa eu ver o que a NR01 manda para eu fazer, né? Não consegue. Deixa eu ver o que a NR1 muda para eu cuidar, né? E como é que eu vou cuidar disso? Aí eu tenho que conversar com os meus pares, pesquisar, estudar e decidir, tá? Né? Normalmente, levantamento preliminar de perigo é uma inspeção visual, já basta, tá? Né? Não é um passo assim tão
vital, né? O levantamento preliminar de perigo é olhar com olhos de ver. Ver o quê? Lembrando que nós estamos numa gestão de risco, que o nosso objetivo é garantir segurança e saúde. Então esse olhos de ver aí está entre aspas, é porque se a gente for para campo e falar assim, deixa eu ver o que a NR001 está mandando, eu não consigo fazer nada. Agora, lembrando que o meu objetivo é garantir segurança e saúde, que meu objetivo é controlar os riscos, aí sim os nossos olhos se abrem e basta o bom senso e olhos de ver para a gente cumprir esse levantamento preliminar de perigo, né? Identificar os perigos, eliminando aqueles que possam ser eliminados. Tem muito perigo que a gente coloca na nossa instalação sem que seja necessário, mas é muito mesmo, né? Alguns, inclusive, em nomes da segurança, né? Em nomes da segurança. Então, identificar os perigos, eliminar aqueles que possam ser eliminados, né? E alimentar aí os passos seguintes, que é a identificação de perigo e a consequente avaliação de risco, que nós vamos ver hoje aqui, né? Essas etapas, né? Eu me lembrei aqui de cenas. Eu entrei numa firma, né? Passei pela recepção, né? A guarita, então uma área aberta, entra veículos lá, né? É ausência de limites firmes, claros e efetivos entre circulação de pessoas e veículos. Então circulava ali pessoas, circulava veículos, uma faixa de pedestre bastante estreita, apenas pintada no chão, trânsito de gente daqui para lá e de lá para cá, porque ali circula todas as pessoas que estão entrando e estão saindo da firma, veículos transportando materiais entrando nessa firma, quer dizer, não são motoristas da firma, não são profissionais treinados naquele ambiente, estão entrando ali, né? Poxa, né? E se tiver gente indo e vindo, não cabe no meio estipulado, né? Claro que é um perigo ali, né, de trânsito, né, e pode ser resolvido facilmente. Se você colocar um guarda-corpo, né, já melhora bastante, né? Mas esse tipo de coisa que salta aos olhos, não precisa conhecer norma técnica, não precisa ser engenheiro e nem técnico, né? Precisa ter bom senso, né? E olhos de ver. Uma sala elétrica que também depósito de materiais, isso é muito comum, né? Tem aquele armário que ficou obsoleto, não tem finalidade, e vão tirar ele daqui, vão ali naquela sala, tem espaço, né? Então tá lá uma sala elétrica, subestação, né? Cheia de materiais, né? De materiais que eram para ser jogado fora, ficam ali, né? Basta ver isso, né? Sala elétrica empoeirada do lado de um processo que produz poeira. E a sala elétrica, nenhum cuidado de vedação ou de pressão. Não tenha dúvida, a poeira vai entrar nos painéis e nos quadros, né? Se isso estiver previsto no projeto, acho dificilmente que o estará, né? Acho que dificilmente o estará, mas se tiver, tudo bem, mas se não, né? Puxa vida. E a operação dessa sala elétrica no meio da poeira, né? É um tipo de perigo possível de ser eliminado e que salta aos olhos nesse levantamento preliminar de perigos, tá ok? Ótimo, né? Aqui tem uma figura, né, do Gilmar Trivelato, né, da Fundacentro, que ele utilizou numa apresentação, né? E eu achei interessante, né? Levantamento preliminar do perigo. Então olhar e ver, se a gente vê risco inaceitável, né? Adoção direta de controles, né? Direta de controles. Se você vê que está errado e é possível mexer assim, assim, assado, né? No caso da passarela de pedestre, um cone já, né? Um cone além da pintura, só um cone agora já melhora bastante os riscos, né? Colocar um guarda-corpo fixo melhora ainda mais, né? Mas riscos inaceitáveis, adoção direta dos controles, perigo relevante, risco incerto, né? Aí sim nós precisamos avaliar o risco e isso entrará nas próximas etapas aqui previstas na própria NR01, né? Ou identificar um risco irrelevante, nada há de se fazer, registrar, sim, por que não, né? Registrar e o motivo de por que foi considerado um risco irrelevante, né? E seguimos em frente, né? Ok, o próximo passo depois do levantamento preliminar é a identificação do perigo, que está no 1543, e eu trago aqui o texto
da NR01 truncado, tá? Com total liberdade, né? Identificação dos perigos deve incluir descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. O que é que eu estou vendo que é perigoso e por que ele é perigoso, né? São as possíveis lesões ou agravos à saúde, né? Identificação das fontes ou circunstâncias, né, em que esse perigo se torna uma lesão ou causa um acidente. Então, quais são as fontes? Porque muitas vezes não é só o perigo, é o perigo nessa circunstância operacional, nessa situação da fábrica, quando ocorre o trânsito disso junto com aquilo, né? Então, isso são as fontes ou as circunstâncias em que aquele perigo se torna ou possivelmente ou é potencializado para causar um acidente, né? Ou promover um agravamento das consequências de um acidente, né? Indicação de grupos de trabalhadores sujeitos aos riscos, né? Então, essa situação, esse perigo pode causar lesão a que pessoas, né? Quantas pessoas, né? Isso tudo, é claro, já é um levantamento, é uma identificação de perigo, é estratégico para que a gente possa trabalhar ali na frente no que vai vir na avaliação de riscos, tá ok? Né? NR01 não detalha mais a identificação de perigo, tá? O texto é bastante curto e é isso. Cabendo a nós, a organização, decidir implementar, né? Tem várias escolas de segurança na Europa, normas regulamentadoras, normas técnicas, né? Da ISO, e outras entidades que trabalham isso, né? Então nós temos uma literatura aí razoável, né? Farta, diria, e existem muitos grupos de trabalho, de discussão nas identificações de perigo, né? É uma boa prática, né? Identificar as consequências que o perigo pode causar. Não nos interessa o perigo em si, mas sim as consequências desse perigo, tá ok? As consequências desse perigo, né? Identificar situações operacionais em que o perigo possa causar um acidente ou se transformar em acidente, né? Então, eu tenho um equipamento de alta tensão, um transformador de alta tensão, e é possível uma pessoa desavisada ou desatenta, porque desavisada não tem jeito, não estaria lá dentro da planta, né? Desatenta se aproximar desse transformador, né? Então, uma situação operacional, uma situação de campo que pode se transformar em acidente, né? Identificar a população sujeita ao perigo identificado, né? Então, essa situação está, vamos dizer, está causando provável dano a quantas pessoas, né? A quantas pessoas? Por que isso, né? Porque isso vai ser um fator de agravamento, né? Imagina só uma aresta contundente numa passagem de pessoas, né? Se isso bater no braço, vai arranhar ou mesmo cortar o braço de um trabalhador, né? Imagina uma situação, vou sair dos assuntos técnicos, né, e ir para situações do nosso dia a dia. Uma aeronave num voo comercial, né? Voo comercial tem uma população lá dentro suficientemente para tornar econômico o voo, não é isso? Então tem os passageiros e os tripulantes, né? Um acidente com esse avião, é claro que todas as pessoas que lá estão dentro estão sujeitas a serem sofrerem os danos do acidente, né? Então isso é importante na identificação do perigo dentro, né, do veio aí da NR01, né? Descrição suficientemente detalhada para que se possibilite a visualização das medidas de controle, né? Então nosso objetivo aqui é minimizar os riscos. Então eu preciso de uma identificação de perigo suficientemente detalhada para que eu possa enxergar ou delinear
as medidas de controle, né? Eles têm que me orientar nas medidas de controle, né? Sejam elas preventivas, né? Aquelas que evitam o acidente, né? Que mexem nas situações em que o acidente é potencializado, né? Sejam elas reativas, que são aquelas medidas que suavizam as consequências, né? Em caso de acidente. O cinto de segurança num veículo, ela é uma medida reativa. Não evita a batida, não evita o acidente de trânsito, mas minimiza os danos que o habitante, né, do veículo vai sofrer num caso de acidente. Isso são medidas reativas, né? Medidas preventivas, no caso de carro, é aquela que cuida da manutenção preventiva, preditiva, corretiva dos veículos, né? Ok. Identificação. Então, nós identificamos os perigos, vamos para avaliação de riscos ocupacionais, tá? Que é o 1544. 1544. O nível de risco ocupacional é uma combinação de severidade com probabilidade, né? Isso já é uma unanimidade, diria mesmo, né? Nas diferentes escolas de segurança, né? De saúde e segurança do trabalho, né? Nós precisamos combinar duas coisas, a severidade e a probabilidade daquele fato, daquele perigo se tornar um acidente. E esses dois veios, né? E essas duas qualidades avaliadas é que vão me dar as informações necessárias para, combinando esses dois olhares, severidade e probabilidade, eu chegar no valor de risco daquela situação em análise, né, no momento, né? A severidade das lesões deve levar em conta a magnitude da consequência, né, e o número de trabalhadores, né? A severidade da consequência e o número de trabalhadores que sofrerão essas consequências, né? Voltando aí para o trabalhador que arranha o braço numa passagem, numa aresta contundente que existe na instalação, né? Então pode arranhar, pode cortar o braço, essa é a severidade dessa lesão, né? E também quem vai ser machucado vai ser um trabalhador, né? No caso de um acidente aéreo, de um avião, um voo comercial que vem ao chão, né? As consequências podem ser o óbitos, né? Ou danos físicos bastante severos ou irrecuperáveis, né? E a quantidade, o número de trabalhadores aí, né? Seria toda a tripulação, todos os habitantes do avião, são valores elevados. Então isso está dentro da severidade. Veja que a severidade, nós não estamos aqui, já não estamos preocupados com o fato simplesmente, mas sim é o fato dentro da minha instalação, com as condições operacionais que lá se encontram hoje, não é isso? Números de trabalhadores, dependendo da situação, eu com cerceamento, né, eu com retirada de pessoal, mudanças de layout, eu consigo trabalhar muito, né, o número de trabalhadores expostos a um determinado perigo, não é isso? As questões de severidades das lesões, né? As severidades das lesões, eu posso trabalhar, né, engenharia para que as severidades, as consequências sejam minoradas, não é? Então, severidade, nós estamos falando da gravidade e número de pessoas. A probabilidade deve levar em conta os requisitos das NRs, né? Porque existem muitos perigos que são técnicos, né? São técnicos, né? Qual que é a probabilidade de acontecer um arco elétrico nesse ponto da instalação, né? E aí é um assunto de eletricidade. Isso é um assunto das normas técnicas de eletricidade. Esse é o assunto da norma regulamentadora de eletricidade, né? Então é lá que eu preciso consultar, né? Então os requisitos das normas regulamentadoras têm de considerar a questão da probabilidade, deve pesar o que está lá escrito, né?
o que lá estão escritos, já que são várias normas e são várias recomendações, né? As medidas de prevenção já implantadas, né, já implementadas. Eu não estou querendo saber da probabilidade, estou querendo saber da probabilidade na minha instalação, no meu fazer, né, com o meu trabalhador. Então existe uma pessoalidade aí da probabilidade que se manifesta no meu campo, né? Então eu já adotei algumas medidas e essas medidas suavizam de alguma forma a questão de probabilidade, né? Essas medidas também podem afetar a questão de severidade, vai afetar lá a questão de severidade das lesões, né? As exigências de atividades do trabalho, né? Traduzindo isso para o prático, o procedimento operacional seu. O que é que você está pedindo que o trabalhador faça, né? Vamos falar assim, né? E claro que as exigências da atividade, né? Ela impacta direto a probabilidade, né? A probabilidade, né? Exigências da atividade. Vou exemplificar aqui, né? Saindo também dos assuntos técnicos. Na certa, você já tirou um raio-x, né? Então você vai lá na clínica, né, e o operador prepara a chapa, prepara equipamento, a pose, o local, prende a respiração, não é isso? E ele vai para um ambiente protegido, né? Protegido por chumbo, né? Protegido por chumbo. Mas você está exposto à radiação. Mas qual que é a diferença entre você e esse trabalhador, né? São as exigências do trabalho, né? Ele está ali tirando raio-x de vários pacientes, várias exposições por dia. Soma-se isso pelos anos de trabalho, é claro que ele tem uma situação, essa exposição, essa probabilidade é muito maior nele e pode sim danificar a saúde dele, causar consequência na saúde, se medidas não forem tomadas. Você, enquanto tirando o raio-x, está exposto à mesma radiação que aquele trabalhador estaria se ele não estivesse, né, protegido no ambiente de chumbo. Mas qual que é a diferença entre você e ele? É exatamente a probabilidade de ocorrência. Você, como paciente, tirou um raio-x e não vai tirar no dia seguinte, muito provavelmente, né? Então, a probabilidade considera requisitos da ANR, as medidas já implementadas, os procedimentos operacionais de trabalho, né? E o perfil de exposição ocupacional, que temos valores de referência estabelecidos lá na ANR 09, né? Que é a exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, né? Então lá tem algumas referências do que é tolerável, do que não é tolerável, das possibilidades de afetação. Claro, nós estamos consultando também a ANR 09, né? Após, ainda dentro do texto da ANR 01, né? Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados. Então, eu vou fazer o levantamento de severidade, de probabilidade, considerando as particularidades aqui faladas. E aí nós vamos classificar os riscos, né? E claro que essa classificação vai dar uma intensidade daquele risco, né? Para fins de identificar a necessidade de adoção das medidas de prevenção, né? E elaborar um plano de ação, né? Interessante para nós, né? A avaliação de risco deve constituir um processo contínuo e ser revista pelo menos a cada 2 anos, ou quando, na ocorrência das seguintes situações, tem uma lista de situações que eu não omiti. Ora, o assunto é gestão de risco. Os interessados somos nós em garantir segurança e saúde, né? Então, a avaliação de risco é um processo contínuo e toda vez que houver alguma mudança, alguma alteração, né, que mudem esses riscos, né, os riscos até então avaliados, claro, a gente faz uma reavaliação de risco a nosso próprio interesse, né? A nosso próprio interesse. Nós somos os primeiros interessados nessa avaliação de risco, né? E como que a avaliação de risco nós vimos que ela é afetada por assuntos de engenharia, por assuntos do operacional da nossa instalação, é claro que nós podemos e devemos, né, alterar os nossos processos, tornando-os mais seguros e, evidentemente, afetando
avaliação dos riscos envolvidos naquele processo para uma situação de mais conforto para nós, né? Menores riscos, né? Aqui termina a avaliação de riscos ocupacionais, que está textualmente na 01, tá? Na NR 01. E o resto é conosco, tá? Né? São reconhecidos na avaliação de riscos ocupacionais. Aqui eu trouxe uma figura também do Gilmar Trivelato, né? Que é uma abordagem bastante realista, né? Quando se fala em risco ocupacional, a primeira coisa está falando de quê? Então nós temos uma situação, nós temos uma condição operacional que leva à lesão, o acidente, ou agrava a saúde do meu trabalhador. Então o risco ocupacional, dentro desse panorama que vai levar o agravo, a lesão ou o agravo à saúde, esse risco ocupacional depende de vários aspectos, entre eles a atividade do trabalhador, né? O local aonde essa atividade está sendo exercida, né? A população dos trabalhadores envolvidas nessa tarefa, né? Então, em variando esses aspectos, é claro que o risco ocupacional também varia, né? Também varia. E também nós temos aqui os fatores determinantes, né? O que causa o acidente, né? Ou os fatores favorecedores do acidente, vamos dizer assim, né? Que tem de ser, claro, avaliado dentro do risco ocupacional para a gente ter uma avaliação de risco realista com o nosso campo, né? E essa avaliação de risco, ele tem que responder a duas perguntas que são chaves para a gente prosseguir na nossa gerência de risco. Quais são elas? Qual que é a probabilidade dessa lesão ou desse agravo à saúde acontecer e qual a severidade desta lesão ou desse agravo à saúde, tal como nós acabamos com os detalhes, né, que nós acabamos de ler no texto da 01, da NR 01. Né? Então, uma situação operacional pode trazer vários riscos ocupacionais ali envolvidos, né? E claro que a gente que é o dono da instalação, a gente que é o responsável por garantir segurança e saúde, a gente que tem interesse primeiro em cumprir as determinações legais e não ter acidente na nossa instalação, né? Nós não podemos brincar aqui, né, na avaliação de risco, né? Precisamos fazê-lo, né, com profissionalismo, consciência, né? Consultar os pares, consultar quem já fez, né? Temos muitas fontes hoje em dia, né? Consultar o que se faz, fontes fidedignas, né, são encontradas, né, na internet, né? Então precisamos estudar, precisamos conhecer, precisamos decidir, né? Precisamos decidir. A severidade, que considera a consequência o número dos trabalhadores, como que a gente acabou de ler na NR 01, né? Pode ser, por exemplo, né, traduzida numa escala em 5 níveis, tá? Pode ser, porque a NR 01 não entra nisso. Você tem várias técnicas de avaliação de risco, de análise de risco, tá? Em diferentes, digamos, escolas de segurança. Mas essa solução aqui apresentada é bem razoável, bem aceita e cobre, não é inadequada na maioria das nossas situações industriais. Claro, você tem um processo específico, claro, você tem detalhes de risco bastante peculiares ali à sua atividade, é claro que você vai fazer uma avaliação de risco naquela etapa do processo, de uma forma mais ajustada às suas necessidades operacionais e de controle de risco, não é? Lembrando que você que é o primeiro interessado que esse acidente não aconteça, né? Mas a severidade pode sim, por exemplo, né, ser traduzida numa escala em 5 níveis, em números, tá? Em 5 níveis. De 1 a 5, por exemplo, onde 5 seria o mais severo, né? Uma severidade maior, né? Quer dizer, traz mais consequências e ou afeta grande quantidade de pessoas, né? Mas pode ser sim a saída da severidade classificada entre 1 e 5, assim como a probabilidade, tá?
pode ser classificada, né? Você raramente ou dificilmente ou muito poucamente, se é que existe essa palavra, né, vai conseguir uma análise de risco numérica, tá? Até você consegue em alguns assuntos específicos, né? A parte 2 da NBR 5419, né, originada na IEC 62305, opa, estou confundindo os números, na IEC pertinente, né, ela tem um caderno, né, de análise, uma parte que é a análise de risco, que quantifica, tá? Ele dá quantidade, né, do risco para haver ocorrências de danos na descarga atmosférica. Mas o SPDA depende muito da instalação. Quando você está falando em procedimentos operacionais, depende muito do fazer humano, né? E fica difícil você colocar números que sejam confiáveis nesses procedimentos de avaliação, tá? Mas você sim pode qualitativamente trabalhar, né, a probabilidade e também a severidade, né? E de tal forma que você classifique a probabilidade também em cinco níveis possíveis, né? De 1 a 5, né? Onde 5 seria o mais provável, vai acontecer agora, né? E o 1 seria o menos provável, raramente vai acontecer, né? Ok, isso é possível, isso é praticado, isso é tolerável, isso é aceito, né? E conduzindo a avaliação de risco, né? O levantamento dos perigos de forma responsável e profissional, claro que a gente obtém aqui um resultado bastante robusto, bastante firme, né? E a classificação de risco, agora na classificação de risco, a partir de eu produzir a severidade, a probabilidade de um perigo se tornar um acidente, portanto o risco, né, eu consigo agora classificar o risco, que é a combinação das duas entradas, severidade e probabilidade, né? Pode ser utilizada, e utiliza-se muito, né, uma matriz onde se atribui uma classificação de risco em função de cada par. De quê? De severidade e probabilidade que a gente definiu e que a gente classificou, né? A resposta, né, a saída da matriz, pode ser a classificação de riscos, por exemplo, entre crítico, né? O crítico é urgente, urgentíssimo, né? Precisamos intervir, né? Alto, precisamos tomar medidas de controle para minimizar, né? Moderado, né? Ou então o risco baixo, né? É claro que essa resposta aí vai ensejar, né? Vai ensejar aí procedimentos operacionais, atuações operacionais, atuações da organização no sentido de minimização dos riscos e de suas consequências para, claro, né, ou diminuir a probabilidade da ocorrência do acidente ou do dano à saúde, ou diminuir a severidade, né, das consequências do acidente ou dos danos à saúde, né? Em diminuindo a probabilidade ou a severidade, é claro que nós estamos trazendo o par probabilidade e severidade, nós estamos trazendo a classificação daquele risco para um patamar mais adequado às nossas atividades, né? Aproximando-se do baixo, né? Tá aqui um exemplo também retirado lá do Gilmar Trivelato, tá? Da Funtacentro, essa figura é dele, ele apresentou, utilizou essa apresentação numa apresentação dele, onde nós temos ali no eixo X horizontal a severidade classificada de 1 a 5, né? E no eixo Y vertical nós temos a probabilidade de 1 a 5, né? Que já foram tiradas, já foram extraídas, já foram produzidos esses números, né? Atentando para o que nós lemos aqui na NR01, nas questões de levantamento de severidade e de probabilidade. E veja que essa matriz, né, 5 por 5, nós temos 25 combinações diferentes entre cada probabilidade e cada severidade possível, né? E nós temos a classificação de risco, desde baixo até crítico, né? Vamos pegar as extremidades elas são muito simples de ver e muito simples de identificar em campo, tá, né? A dificuldade
passa a ser na região aí mediana, né? Mas o que é um risco baixo, né, com louvor, vamos colocar assim, né? É uma situação de risco, é uma situação que, se o acidente acontecer, que a probabilidade desse acidente acontecer é muito pequena, tá? Muito pequena. E tem mais, se acontecer, não vai causar muitos danos. Um susto, a pessoa precisa de um descanso, recupera, né? Foi mais susto, né? Isso é uma situação que é um risco baixo, e normalmente risco baixo, digamos que ele já está suficientemente controlado, né, dentro da nossa instalação. É claro que a avaliação de risco vai acontecer recorrentemente, e é claro que uma situação que hoje é baixo o risco, pode ser que ele mude de patamar, né? Já que ele é em função do operacional, é em função do que nós estamos fazendo na instalação. Então, é baixo e descansamos, não. É baixo e fiquemos atentos, né? Tá? Vamos pegar a outra extremidade. É uma situação onde a probabilidade de ocorrência é muito elevada e as consequências, a severidade é muito severa, né? Então, chamado aqui nessa classificação, que não é imposta pela NR01, essa aqui é uma das possibilidades dentro de várias sugestões que existem. Então, o risco classificado como crítico é aquele risco que não dá para gente conviver. Precisa de medidas urgentes agora, né? Ou até mesmo a interrupção da atividade, né? Ou até mesmo a interrupção da atividade. Muitas situações operacionais, né, fazem a análise de risco e chegam à conclusão que aquela atividade é por demais perigosa daquele jeito. E suspendem a atividade, né, até que uma solução de engenharia, de equipamento, de condições, né, sejam identificadas e sejam aplicadas, né? Bem, entre o baixo, de baixa probabilidade e baixa severidade, até o crítico de alta probabilidade e alta severidade, nós temos, claro, a mescla, né, entre diferentes níveis de probabilidade e diferentes níveis de severidade, levando o risco avaliado desde baixo risco, até um risco moderado, né, chegando a um risco alto, né, antes de atingir o crítico, né? E cada uma dessas classificações, né, dentro da sua gerência de risco, né, você vai providenciar medidas para minimização de riscos, né, para a minimização de riscos dos riscos que existem na sua instalação, né? Uma boa que é realista, né, classificação de risco, permite a elaboração de plano de ação, veremos no próximo encontro, né? Realista e econômico, tá? Econômico, né? É uma palavra muito forte. Eu vou fazer um plano de ação. Por favor, eu quero agir em cima dos maiores riscos. Eu quero investir dinheiro, capital, tempo, recurso humano, contrato nos assuntos que eu sei que vai mudar significativamente a minha segurança, né? A minha segurança. É uma crítica que eu faço em muitos trabalhos que eu já vi e vejo, né, ainda sendo fornecidos, baseado na adequação, por exemplo, às normas técnicas, né? Eu pergunto, essa inadequação afeta o que no risco da minha instalação? Porque eu estou interessado em minimização de risco. Por favor, me esclareça. E se você é o meu contratado e não consegue esclarecer, eu me assusto, né? Então, um plano de ação realista e econômico, priorizando, claro, os riscos de maiores prioridades. Então, nós vamos investir tempo, dinheiro, recurso, a minha hora, contrato, mas eu sei que eu estou colhendo ali daquela ação, daquele plano de ação, daquele investimento, daquele trabalho que o melhor que eu possa tomar a nível de segurança na minha instalação, segundo os critérios, claro, que eu utilizei e produzi os meus trabalhos aqui em atendimento ou norteado pela NR01. Né? É uma frase do Gilson Trivelato, né, que eu achei muito significativa, né, e é bom a gente ter isso em mente. Os requisitos da NR01 permitem a flexibilizações
que devem ser consistentes e fundamentadas, tá ok? Não tire de sua cabeça, tem muita gente, tem muita norma que já tem isso trabalhado, né? Nós não estamos aqui inventando a roda. Várias culturas de maiores seguranças já passaram pela situação que nós estamos passando hoje e já emitiram várias normas, boas práticas, né? Referências, ferramentas de análise de risco, ferramentas de avaliação de risco, né? De classificação de risco, né? E fundamentadas. Então você documenta o que é que você está fazendo, você está usando, né? NR09 tem grandes informações ali, a ISO 31000, a ISO 45001, né? E outras fontes aí de segurança, né? De relevância mundial, pode ser utilizadas dentro da particularidade que você tiver na sua instalação, né? Por favor, use, decida e adote, registre, né? O confortável dessa situação de flexibilização e de um certo temor que eu tenho que acertar é que pode ser revisto, né? E nós estamos falando aqui de trabalhos, né? Então o trabalho intelectual, o trabalho, vamos dizer que não é a intervenção, é uma análise, né, de risco. Até aqui nós estamos na análise de risco, né? É muito interessante que é um custo relativamente baixo nas questões de engenharia, né? Isso é homem hora, isso é mulher hora, isso é dedicação, isso é estudo, isso é conhecimento e você consegue simular, né? Simular várias situações de avaliação de risco para você ver o que é mais adequado, né? Ou facilitar nessa transição, né? Nós estamos numa transição. Nós estamos numa transição de um trabalho, né, sem gerência de risco ou sem ferramentas de gerência de riscos de forma oficial ou de forma vultosa para uma situação que agora a lei está nos exigindo, não é isso? Então já falei em outras ocasiões e vou repetir aqui, né? Os nossos netos e bisnetos encontrarão um país muito mais seguro e praticarão as normas regulamentadoras com muito mais facilidade do que nós estamos sendo convidados a cumprir hoje, 2022. Né? Isso foi o que eu preparei para esse encontro. Espero que tenha sido útil. Por favor, se tiver alguma dúvida, use as nossas caixas de perguntas. E, claro, teremos um encontro mais à frente, mais oportuno, para a gente continuar conversando sobre a NR01. Até a próxima oportunidade.